Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Devocional Mulheres. São devocionais maravilhosos para as nossas vidas, extraídos na Palavra de Deus, de autoria da pastora Viviane Martinello. O devocional de hoje, ele se encontra em 2 Coríntios, na carta aos 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. A parte B do versículo 7, que está escrita assim. Vamos ler juntos? Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. É um texto bem conhecido nosso, né? E o tema dado a esse devocional é dores necessárias. O texto bíblico já diz tudo. Paulo ele precisou de um espinho na carne para ele não ser uma pessoa arrogante, egoísta. Depois, eu acredito que foi depois da conversão dele, do encontro dele com Jesus. E a autora, ela nos fala assim: imagino que para o apóstolo Paulo não tenha sido fácil conviver com o espinho que insistia em permanecer na sua carne. Ele orou e orou, mas a resposta de Deus foi não. Esse episódio nos ensina algo precioso. As dores que enfrentamos podem ser mais do que simples sofrimento. As dores que muitas vezes enfrentamos podem ser muito mais do que sofrimentos. Se permitirmos, elas têm potencial para serem agentes de transformação que Deus usa para nos moldar. Eu acredito nisso. Fala minha. A autora continua falando assim: são aqueles instrumentos que reequilibram, reorganizam e fazem com que novos começos, floresça em nossa vida. Ou, como gosto de dizer, os calibradores do propósito, que nos guiam de volta ao coração do Senhor. Verdade. E a autora continua falando assim: outro dia, minha filha mais nova me questionou sobre o propósito da dor. Ela comentou que não gostava do sofrimento e desejava que ele não existisse. Lembrei a Isabela que a dor, diferentemente do que as pessoas pensam, é uma bênção para nosso organismo. Ela revela que algo está errado e precisa ser curado. Por exemplo, mencionei a respeito do perigo da insensibilidade. Afinal, quando queimamos nosso dedo no fogão, a dor nos ajuda a identificar a queimadura, a fim de nos afastar do fogo imediatamente. Celso Liz, em seu livro O Problema do Sofrimento, com o tema o Problema do Sofrimento, afirmou que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. É o seu megafone para acordar um mundo surdo. Verdade. Às vezes temos de enfrentar o espinho da carne.
para escutar o que de outra forma não daríamos ouvidos. Como Paulo, é importante aprender a não temer as dores necessárias. Não fuja dos sofrimentos, porque são eles que levarão você até o Senhor. Em sua presença, a maravilhosa graça e o poder do alto nos sustentarão e tornarão mais parecidos com Ele. E a autora finaliza aqui assim, falando assim: oro para que você encontre consolo e fortaleza na certeza de que Deus é suficiente, mesmo em meio à dor. Que sua história seja marcada pela humildade e submissão ao senhorio do Criador, né? Ao senhorio de Cristo, né? Que a dor, ela muitas vezes, ela nos traz mais para perto de Deus. E muitas vezes, ou sempre, a dor, a marca da dor em nossas vidas, ela nos traz humildade e submissão ao senhorio de Cristo Jesus. Nós somos carnais e nós muitas vezes não reconhecemos que precisamos de um puxão de orelha. Fazemos as coisas do nosso jeito, vamos atropelando tudo, achando que estamos certos. E muitas vezes nós não estamos, porque nós estamos agindo conforme a nossa vontade, o nosso querer. Aí vem, Deus não, Ele não dá a doença, Ele permite, vem a dor, como um puxão de orelha. Eu não vou falar aqui porque eu não quero também me expor e o tempo não dá, e nem sair do contexto, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu falo assim, Deus me conhece e Ele sabe que se Ele tivesse me dado isso, provavelmente eu não estaria nos pés dele. Então esse espinho na carne é necessário em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, meu Abba. Como eu aprendo contigo todos os dias. Como eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo. Tenho assim, ó Deus, uma grande admiração pelo apóstolo Paulo. Eu te agradeço pelas palavras dele na minha vida. Agradeço a Ti pelas palavras de Jesus Cristo na minha vida. Agradeço a Ti de modo geral pelas Tuas escrituras. Porque através delas eu tenho aprendido, eu tenho amadurecido com os meus irmãos do passado, com Cristo Jesus, e tenho buscado estar mais próximo de Ti. Obrigada. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu oro Te agradecendo por tudo. No nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Fiquem na paz. Desejo a todos um bom restante de tarde, finalizando já, né, uma semana, e logo mais, amanhã de domingo, estará despontando uma nova semana. Que Deus vos abençoe. Amém?